Bom dia, pessoal. É, Vamos dar continuidade à aula de saúde coletiva. Eu sou a professora Carol. Sim, eu estou nesse nível aqui e o assunto abordado hoje vai ser sobre a atividade física na infância e na adolescência. Bem, já está bem estabelecido que a realização regular e contínua de atividades físicas ela é benéfica a indivíduos em qualquer faixa etária e previne contra doenças crônicas como hipertensão arterial sistêmica, obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares. E os impactos positivos desses exercícios, eles se estendem aos vários sistemas do corpo humano. E os efeitos mais impactantes na qualidade de vida se refere ao sistema cardiovascular, respiratório e osteomuscular. Desculpa. Em relação ao sistema, oh Jesus, quando não é tosse é essa rouquidão. Em relação ao sistema cardiovascular, há um aumento da força de contração e redução da frequência cardíaca, com um melhor condicionamento da musculatura estriada cardíaca. E esse efeito, ele se soma ao maior retorno venoso e linfático proporcionado pela contração muscular e potencializando a irrigação de tecidos periféricos. Já no sistema respiratório, a gente observa um aumento da expansibilidade torácica, enquanto no sistema esquelético, o aumento do tônus ele é responsável por uma melhoria da postura, além de otimizar o processo de deposição de matriz óssea. A intensidade e a frequência da atividade física a ser desenvolvida, ela depende do objetivo do indivíduo. No caso de um atleta, deve obter o melhor rendimento, não é mesmo? Sem, é claro, que haja danos físicos ou psíquicos, ou mesmo agravamento de quadros patológicos. Já para as demais pessoas, os exercícios físicos eles não precisam ser tão intensos. No entanto, em todos os casos, deve ser contínua durante toda a vida, não é mesmo? Ainda que essa modalidade e intensidade sejam variáveis. Por isso, a prática de exercícios físicos ela deve ser estimulada já na infância, porque a prática sistemática de atividade física na infância e adolescência aumenta a aptidão física e reduz também o risco de doenças crônicas e disfunções metabólicas em idade precoce. Além disso, acredita-se que o estilo de vida que é aprendido durante essas fases parece influenciar os hábitos de toda a vida, inclusive o comportamento em relação aos exercícios físicos. Mas lembrando, é claro, que a escolha da atividade física na infância, ela deve levar em consideração também a faixa etária, os limites e a capacidade física de cada criança. E, óbvio, né? A atividade física na infância, ela é importante, é até primordial para que haja o desenvolvimento de um ser humano fisicamente saudável e mentalmente saudável também. Por isso, a importância, inclusive, da atividade física escolar, onde se tem a oportunidade de desenvolver cada criança com suas particularidades, respeitando o seu nível de maturação psicológica e física, e além, é claro, de ser um momento de entretenimento da criança, de recreação para a criança.
E como eu já havia dito, né, é indispensável que em cada fase seja desenvolvida, olhando a criança como um ser de nível de maturação, de descobrimento, e não como um atleta profissional em que o objetivo são resultados a curto prazo, por isso tem que analisar bem o indivíduo, a criança e adequar a intensidade, não é mesmo? E a prática de exercícios físicos, de atividades físicas para as crianças é um momento de se criar oportunidades de crescimento e descoberta individual. E aí a gente usa o esporte, a atividade física, como uma ferramenta que é utilizada pelo professor de educação física, por exemplo, nas suas aulas, e vai auxiliar o desenvolvimento da criança não somente em relação ao seu corpo físico, mas também em relação à coordenação motora, em relação à maturação, o nível de maturação da criança e do adolescente. E aí, lembrando que o lazer é considerado como a cultura praticada, assistida ou conhecida no tempo ou espaço disponíveis com determinadas características de atitude. E a gente lembra que nos domínios da atividade física, o lazer também está incluído aí no domínio das atividades. Aí, o lazer ele abrange atividade e conteúdos culturais e não atividades, como o ócio, em 3 gêneros, e leva em conta a superação de níveis conformistas para críticos e criativos. E aí oferece a possibilidade de descanso, de divertimento e desenvolvimento pessoal e social. E aqui eu não coloquei, mas também tem a questão do desenvolvimento motor, quando você coloca atividades físicas dentro do lazer. Você acaba adequando as questões de coordenação motora da criança. Você melhora a coordenação motora da criança. Vocês sabem isso melhor do que eu, não é mesmo? Ai, vai travar? Não trave não. E aí os benefícios, principais benefícios, né? Que eu já citei anteriormente, mas principalmente está relacionado, só para a gente enfatizar, está relacionado à redução do risco para doenças crônicas, como doenças cardiovasculares, tumores, diabetes, hipertensão arterial. E sim, crianças podem ter doenças crônicas, certo? Por isso que é importante estimular a prática de exercícios físicos desde a infância e adolescência. Os benefícios relacionados à prática de atividades físicas ou exercícios físicos está relacionado ao estímulo ao bem-estar, à cultura de hábitos de vida saudável, desenvolvimento de massa óssea e muscular e articulação, aumento da força e da resistência muscular, promoção da convivência saudável na comunidade, contribui na saúde e no controle do peso, estimula o amadurecimento de atividades cognitivas e motoras. Enfim, são diversos benefícios, como a gente pode ver, não é mesmo? E aí, de acordo com as principais etapas do desenvolvimento infantil, o período da infância e adolescência é dividido em 4 fases. De 0 a 1 ano é a fase de conhecimento, de 1 a 6 anos é a fase de desenvolvimento neuropsicomotor, de 6 a 12 anos é a fase de crescimento e de 12 a 18 anos é a fase de desenvolvimento. Isso sugere que a orientação ela seja
a orientação em relação à prática de exercícios físicos, né, em relação à prática da atividade física, ela seja individualizada. Aí, por exemplo, na fase de conhecimento, de 0 a 1 ano, né, que é durante o primeiro ano de vida, as atividades realizadas pela criança, elas são muito limitadas. E os exercícios físicos as atividades físicas, na verdade, são até intuitivos. Enquanto a criança ela não consegue mudar de decúbito, os cuidadores eles devem basicamente auxiliar na escolha da melhor posição para cada atividade. Decúbito lateral, por exemplo, após a alimentação, ou mesmo para dormir, né? É um apoio que se dá e assim evita a aspiração do conteúdo através de um refluxo gastroesofágico, por exemplo. Aí já é um apoio de atividade física, só fazer essas mudanças. É novinho, não é mesmo? Decúbito dorso horizontal em demais movimentos, ele vai auxiliar e possibilita a visualização das mãos e objetos. É um apoio a uma atividade física, entendeu? Somente essa mudança. E aí as crianças elas devem ser estimuladas de acordo com o marco de desenvolvimento motor já atingido. Por isso, uma criança que já se senta, ela deve ser estimulada a adotar uma postura de sustento, sem que ocorra grande inclinação anterior do tronco. Para isso e para facilitar a transição de decúbitos e o ato de engatear, os cercadinhos e aqueles andadores, eles devem ser evitados nessa fase. Essas são recomendações, certo? A movimentação, mudanças de decúbito, tentativa de ajoelhar e mesmo de levantar podem ser estimulados por meio da apresentação de objetos que chamam a atenção. No segundo semestre, é importante que a criança ela tenha liberdade de locomoção em espaço amplo, para evitar acidentes. A partir dos 6 meses, o contato com água ele deve ser estimulado, ainda que o objetivo não seja aprender a nadar. Mas pode ser também, né? Pode ser estimulado já através daquelas aulas que faz a mãe e o bebê. Na fase de desenvolvimento neuropsicomotor, que é de 1 a 6 anos, nessa etapa a criança ela é capaz de andar, de correr, pular, segurar, arremessar, fazer raiva. E aí o estímulo deve respeitar a capacidade de realizar as atividades. Geralmente as habilidades elas seguem um padrão de ocorrência. Aí inicia-se pelo andar ainda inseguro, com muitas quedas, passa pelo controle total do andar, correr, subir nas coisas, quebrar, cair, levantar, chora e anda, corre, consegue parar subitamente, anda de lado e para trás, enfim. E também chega a capacidade de agachar, subir degraus e pular, subir em estante, em armário. E aí, durante esse desenvolvimento de habilidades, o cuidador ele deve sempre estar próximo, acompanhando as atividades. A princípio, auxiliando sua execução e gradualmente reduzindo sua interferência e deixando a criança ganhar autonomia. Quando a criança ela já domina essas atividades, é possível estimular outras mais complexas, como mergulhar, inicialmente em pé e depois de cabeça, arremessar e chutar a bola, pegar objetos lançados, isso sempre por meio de brincadeiras. Na fase de crescimento, que é de 6 a 12 anos, nessa faixa etária, todos os atos motores são possíveis. Esse é o momento de iniciar a programação
de atividades físicas sistemáticas, se iniciar de fato. Isso com horários determinados e uma rotina estabelecida. Além dos exercícios físicos realizados na escola, o ideal é que a criança participe de atividades em uma escolinha de esportes, por exemplo, com esportes variados, tanto em água quanto em solo, sempre de forma coletiva. Aos 10 anos, já é possível a escolha de um esporte específico como prática rotineira, de acordo com a preferência e habilidade de cada criança. E é importante lembrar que nessa fase a criança ela encontra-se em franco crescimento, com alongamento de ossos e estruturas musculoesqueléticas, por isso não deve haver sobrecarga desses sistemas nessas atividades, não é recomendável. Por isso, até os 6 anos, a recomendação é cerca de 90 minutos de atividade física diária, e aí sugere 30 minutos de atividade planejada e 60 minutos de brincadeiras recreativas, de preferência ao ar livre. E recomenda-se, aliás, o máximo, né? Pode recomendar 120 minutos de atividade diária, e sendo que sugere 60 minutos sejam de atividade planejada e 60 minutos de brincadeiras recreativas, de preferência ao ar livre. Já dos 7 aos 10 anos, recomenda-se pelo menos 60 minutos de atividade física diária. Deve-se evitar períodos de inatividade superiores a 2 horas. E aí deve estimular brincadeiras como ciclismo, jogar bola, natação, pular corda, subir em jumento, correr, fazer ruindade. E pode dividir as atividades em períodos mais curtos também, 20 minutos cada período. Na fase de desenvolvimento, que é a fase que vai de 12 a 18 anos, nessa etapa já há a decisão da realização da atividade física como uma atividade recreativa e preventiva ou na qualidade de esporte competitivo. E aí, quando a opção é realizar um exercício competitivo através da prática de algum esporte, o que geralmente significa maior intensidade e frequência, a gente deve atentar para algumas questões peculiares da criança e do adolescente. Por exemplo, qualquer tipo de pressão emocional, como necessidade de vencer ou de agradar ao técnico, ou ao professor, ou à família, é negativo ao desenvolvimento psíquico da criança ou adolescente nessa fase. Aliás, em todas as fases, essa pressão psicológica é negativa, né? Esforços intensos e contínuos, como por exemplo no futsal, podem causar desenvolvimento anormal do músculo cardíaco nessa fase, com prejuízo, inclusive, na sua contratilidade. Por isso, muitas das vezes é contraindicado, mas, apesar de tudo, deve ser feita uma avaliação individual. Atividades como lutas ou com mobilização de peso, através de musculação, por exemplo, pode ocasionar hipertensão arterial devido ao uso de apneia durante a realização de força, porque não tem ainda o conhecimento, a informação ou não aceitação, entendeu? Além, é claro, de lesões mecânicas nas estruturas osteomusculares imaturas, hipertrofias deformantes, distúrbio de crescimento, defeitos posturais. Por isso que essas atividades elas devem ser acompanhadas por um profissional de educação física, para que a criança e o adolescente não cause mais danos do que benefícios na prática de exercícios físicos, correto? Já a prática de atividades físicas aeróbicas de moderada intensidade
e com o uso principalmente de grandes grupos musculares, ela é segura e benéfica, tanto para crianças quanto para adolescentes. E o objetivo, lembrando aqui, né, que o objetivo principal da prescrição da atividade física na criança é criar o hábito e interesse pela atividade física e não treinar unicamente visando o desempenho. Por isso, a gente deve priorizar a inclusão da atividade física no cotidiano e valorizar a educação física escolar, que estimula a prática de atividade física para toda a vida, isso de forma agradável e prazerosa, integrando as crianças e não discriminando os menos inaptos, como, por exemplo, que eu era gordinha. Não, eu era muito gordinha. E, nossa, eu criei um ódio às aulas de educação física, porque além dos apelidos, né, eu não conseguia fazer as atividades que a maioria das crianças mais magrinhas conseguiam fazer. Eu tinha dificuldades e aí tinha um certo preconceito. E eu confesso que eu criei repulsa pelas práticas de atividade de educação física nessa fase, né? Hoje eu tenho conhecimento, né, das etapas, né, mas na época e adolescência eu não tinha essa percepção, não é mesmo? Mas enfim, agora eu estou aqui ensinando para vocês, na verdade, repassando conhecimento para vocês, né? Ou complementando conhecimento a vocês. Porque eu acredito que outros professores já tenham discutido esse assunto no decorrer da vida acadêmica de vocês. Bem, gente, por hoje é isso. Se cuidem, fiquem com Deus. Não se esqueçam de se hidratar, porque se hidratar faz bem à saúde. E não esqueçam de lavar as mãos também e usar máscara nessa cara de pau de vocês. Um beijo, qualquer dúvida podem falar comigo, pode entrar em contato, estou sempre à disposição. Fiquem com Deus. Beijos.